Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, chegando na sua tela com muita alegria, com muita informação, muito conteúdo importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Você é mãe? Preste atenção, hoje nós vamos bater um papo muito importante sobre maternidade, as culpas que a gente carrega, a exaustão materna. Como é que a gente se livra de tudo isso, hein? Vamos descobrir juntas, hein? E seguindo nesse bate-papo de maternidade, vamos aprender a organizar bem direitinho um quartinho de bebê. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa. É o conteúdo que nós temos hoje, são os nossos destaques. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre esses temas, você já pode participar desse programa que é nosso. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Esse é o nosso número para você participar do nosso programa, mandar os seus relatos, contar alguma coisa para a gente sobre esses temas. Já quer participar? Manda sua mensagem para a gente agora. E também siga a gente nas redes sociais, o nosso programa, a Hit TV e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Bora começar então falando de organização. Tem um bebê chegando aí na sua família? Então hoje é hora da gente aprender a organizar aquele quartinho de bebê da melhor forma possível. Mas por que não também pegar umas dicas aí para organizar o quarto da criança, para organizar o seu quarto, você que é adulto e está acompanhando a gente. Quem está aqui para falar sobre esse assunto é a Fran Lacerda, que é personal organizer especializada em organização de quartinhos de bebê. Oi, Fran, tudo bem? Olá, prazer. Maria Clara. O prazer é todo meu. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E olha quanta coisa linda, gente, e fofa que Fran trouxe para ensinar a gente a fazer essa organização. O cheirinho de bebê aqui no estúdio tá uma maravilha, né, Fran? É verdade, tá muito bom. gostoso. Eu falei muito assim, não é gostoso. possível que essas roupinhas aqui foram compradas só para demonstração. Pertence a algum bebê? De quem são essas roupinhas? Ai, Maria Clara, é de uma pessoa muito especial, é da minha afilhada. A Elo tá para chegar, né? Eu fiz a organização dela recente, dei de presente para ela. Heloísa? Heloísa, é Lindo da nome. princesa Elo. E eu falei, eu vou precisar das roupinhas da Elo. Ela falou assim, ai, Dinda, pode levar tudo. E aí eu trouxe, né, uma pecinha aí pra gente fazer a demonstração de como organizar a mala do bebê, de como organizar o quarto do bebê nesse momento tão especial para a mamãe, né? É por uma boa causa, né? Pra gente Isso. aprender aí, compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos Isso. sobre organização de quartinho de bebê, né, gente? Aham. Fran, quando a gente pensa em organização de quartinho de bebê, o que vem aí à mente, né? O que a gente precisa listar? Olha, tem uma lista enorme, tá, mamãe? Você que já tem filho, você que vai ter bebê, príncipe ou princesa, né? Tem uma lista enorme. Quando a gente fala dessa lista enorme, a gente já pensa o quê? A gente precisa pensar... Eu vou falar das minhas experiências próprias, né? Porque já atendi várias mamães que têm bebê, que já nasceu e tem o segundo filho. Enfim, gente, a gente precisa, quando a gente vai organizar o quarto do bebê, a gente precisa realmente de uma cômoda. E aí o pessoal pergunta, para que serve a cômoda, Fran? É assim, é uma base para a mamãe na hora do banho, na hora da troca. Então, quer dizer, é importante que seja uma cômoda já com trocador, né? Já com trocador, porque a mamãe já coloca o trocador em cima, né, na base. E aí, junto com esse trocador, a gente traz aí uma térmica, né, uma garrafa térmica para ter uma água morninha, para a hora de fazer a higiene do bebê. Então, ali a gente já coloca uma bandeja com uma térmica e um suporte com algodão. Tá. Então, a gente já pensa logo, né, nesse início
para dar conforto para a mamãe. Até porque, gente, são muitas e muitas e muitas trocas. A gente que é mãe sabe, né? A gente que é mãe sabe que tem várias trocas, e Não principalmente quando é um lugarzinho recém-nascido. onde a gente sempre vai ficar. Isso, não é? E aí, pensando nisso, a gente vai falar de todas as fases do bebê, de 0 a 3 meses até 1 ano e 8 meses. Por que essa separação? Porque assim, quando o recém-nascido chega, ela precisa de ter tudo à vista. E o que é ter à vista? É as peças que ela vai usar naquele primeiro momento, primeiros meses. E a gente precisa de quê? Do RN, né? Mas antes de falar de roupas, a gente vai falar da primeira gaveta. E nessa primeira gaveta, gente, a gente precisa de todos os itens. E falando a primeira base é o quê? É ter a fralda. A gente tem uma lista enorme, vou falar algumas. A fralda, o lencinho umedecido, a pomada, o algodão, já é o que a gente tem aqui nessa, já né? é o que a gente tem aqui. Vamos já mostrar essa daqui? Claro, Olha claro. só, essa daqui seria a primeira gaveta da cômoda, é isso? A primeira gaveta da cômoda. É a primeira gaveta da cômoda. Vou dar uma viradinha assim, ó. Isso. Pra gente conseguir visualizar tudo direitinho. Isso. Fala pra gente aqui tudo que a gente tem. A gente tem sabonete, perfume, hidratante, pomada, lacinho se for menina, cortador de unha, tesoura. A gente tem aí também a chupeta, né? Que normalmente a criança não... Hoje as crianças quase não usam. Mas é bom ter porque vai que precisa. Termômetro e tem outros itens. Mas, Maria Clara, precisa tem um ponto muito importante. A gente precisa fazer a separação. E a gente usa o quê? Os organizadores, né? Eu tô vendo aqui, né? São as caixinhas, né, gente? Isso. E é tudo removível, mesmo. né? Vocês que Isso. colocaram isso aqui, né? Isso mesmo. E tem caixinhas de todos os tamanhos, né? É isso mesmo, porque cada item tem um tamanho diferente. E aí a gente monta aquela primeira gaveta com tudo que a mamãe precisa naquele momento. E é importante a gente saber que tipo de organizador a gente vai colocar em cada gaveta, em cada armário. Isso em todo canto da nossa casa que nós formos organizar, né? Isso mesmo. Fran, como é que a gente escolhe esses organizadores? Tem dicas? Tem várias, gente. Então várias ajuda dicas. a gente, Fran. Claro, é para isso que eu estou aqui. Primeiro, não sai comprando tudo que você vê aí na internet, na Shopee, no Mercado Livre. Consulte uma personal organizer, ela vai te dar todas as dicas. Primeiro, a gente precisa medir a gaveta, a altura da gaveta, o tamanho da gaveta, porque às vezes um organizador que você compra, ele alto. não vai encaixar ali. Às vezes a gaveta é bem estreita, não cabe. E aí a gente vai lá e faz todo esse processo. A gente indica para ela. Não é a aquilo. olho, né? Tudo medido Não, direitinho, é milimetricamente. Nossa, eu até trouxe aí, eu só não sei onde que tá a minha fita, mas eu trouxe. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Não sai comprando tudo, porque às vezes você nem vai usar aquilo que você comprou. Ou às vezes até cabe, mas compra em excesso, né? Em excesso. Não precisava de tanta coisa assim. Não. Até porque são itens que a gente compra uma vez e dura. Sim, Uma não vida, é pra né? usar uma vez. A gente usa várias vezes e o processo vai mudando, né? Conforme a fase da criança, conforme o tamanho do bebê, né? Aí a gente vai mudando a fase e vai trocando só as peças e continua a colmeia lá. Sim. Né? Então, isso facilita muito a vida da mamãe. Até porque, imagina, pessoal, você tem aqui essa colmeia, né? E aí você vamos pensar assim, não tem colmeia, não tem esse espaço aqui, esse organizador. Se tivesse tudo juntinho, sem organizador, eu vou tirar uma peça e vou bagunçar as outras. Sim. Nesse caso, não bagunça nenhuma. Então, Exatamente. Eu E você aqui, visualiza cada peça direitinho, sem precisar fuçar ali, bagunçar tudo para achar uma peça. Elas estão aqui todas à mostra, todas à vista. É conforto, qualidade de vida e praticidade para a mamãe, até porque o bebê não espera, né? É verdade. O bebê chora, a mamãe tem que estar ali. E mais uma coisa, né? Quando a gente tem um filho, a gente passa a ter uma mão só na vida, né?
Porque a outra tá sempre aqui segurando a criança. É verdade. Né? E aí a gente faz tudo com uma mão só. Eu sou destra, então eu ficava aqui, ó, com o bebê aqui no braço esquerdo e fazia tudo com a mão direita, né? Você passa a fazer tudo só com uma mão. Então tem que estar tudo fácil ali no quarto para você realmente conseguir fazer tudo com uma mão só, não é isso? Com uma mão só. Tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Então a gente precisa ter esse cuidado de não sair comprando tudo. Compra só aquilo que realmente é funcional, vai facilitar a sua vida, mas não sair comprando tudo por aí, porque senão você vai guardar, né? Em vez de você organizar, você vai arrumar mais bagunça para sua casa, porque você vai ficar com um item que você não vai usar e você vai ter que guardar em algum lugar. Entendeu? Ô, Fran, minutinhos antes da gente começar o programa aqui, né? A gente já começou a bater um papinho. E aí você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A personal organizer, ela ajuda até a fazer a malinha do hospital da mamãe e do bebê? Sim. Como é que isso funciona? É dessa forma. Imagina que um organizador, né? Então a gente pega vários desses, de todos os tamanhos, aqui tem até um tamanho. E a gente pega a malinha do bebê e a gente escolhe as peças que ela vai usar lá na maternidade. E a gente separa por categoria. Você já tem ideia até de peças que são necessárias, da quantidade de peças que são necessárias? Sim, porque normalmente o hospital já manda uma lista para a mamãe. E aí a gente vai lá e tira esse peso da mamãe. Deixa que a personal organizer vai lá e coloca tudo no lugar na mochila do bebê e a mala da mamãe também. A gente faz a mala da mamãe também. Ela fala as peças e a gente vai lá e faz tudo direitinho. Ela não precisa se preocupar com nada. A gente faz tudo. Bacana, muito legal. Vamos seguir, então? Vamos. A gente tem aqui, então, essa primeira gaveta, que seria a primeira gaveta da cômoda, né? Com todas as divisórias ali, com os itens de higiene do bebê, com pomadinha, shampoozinho, creminho, tudo que é necessário. As fraldas eu tô vendo aqui numa outra caixa. Mas por quê? Porque essa é a primeira gaveta. Ainda é a primeira gaveta, só que numa outra divisão, é isso? Isso, porque a gaveta, normalmente, ela é bem grande, né? Então, cabe todos esses itens na primeira gaveta. Tem que estar tudo na primeira gaveta. Entendi. Paninho de boca, a meia, luva, tudo isso tem que estar na primeira gaveta. Ainda na primeira gaveta. Uma gaveta grande, a gente acabou dividindo aqui em dois organizadores. Ah, sim, porque essas caixinhas aqui já são organizadores, né? Já são caixas organizadoras. E dentro dessa branca aqui tem outras caixas organizadoras. Quanto mais organizado vai ficar, né? Quanto mais caixas, mais organizado aquele ambiente vai ficar, não é isso? Porque a gente separa por categoria, né? Cada item tem o seu cantinho, né? A sua moradia. É isso aí. E aí fica fácil. Lencinho umedecido aqui ficou pra fora, mas foi só pra ilustrar mesmo, porque ele caberia aqui dentro dessa gaveta branca, certo? Na gaveta branca também, certo, que é a primeira gaveta. Primeira gaveta da cômoda, então, finalizada. Finalizada. Com todos os itens mais necessários ali a mamãe. Isso. Segunda gaveta, o que vem? Agora vai um espaço maravilhoso, que aí a mamãe... ela vai usar muito, né? A primeira e a segunda gaveta é essencial para a mamãe. Então, a gente deixa tudo visível, né? À mostra, para que ela não perca tempo procurando. E aí, a gente traz as peças, né? O RN e o tamanho P. Porque a mamãe precisa desse tamanho, desses dois tamanhos de início. Porque, normalmente, Maria Clara, o P e o RN, ele tem quase o mesmo tamanho. E aí a gente, às vezes, nem vai pela etiqueta. A gente vai pelo tamanho mesmo. Aí a gente vai, na hora da gente fazer a organização, a gente vem, ó, é um R, mas tá vendo que passa um pouquinho? Mas é um dedinho. É um dedinho, mas faz a diferença dependendo do tamanho do bebê. Porque aí a gente vem com RN, pensando na categoria, né? Aí a gente vem com a manguinha curta, aí a gente coloca conjuntinho, gente. Deixa eu ver, tem um conjuntinho aqui. Aí a gente, para facilitar a vida da mamãe, a gente coloca os dois juntinhos. Já dobra junto. Já dobra juntinho. E aí a Fran já vai ensinar a gente a dobrar esse conjuntinho. Claro, vamos lá. Vamos que eu vou ensinar a dobrar esse conjuntinho. Que coisa mais fofinha, né? Esse conjuntinho, por sinal. Gente, pra gente fazer a dobra na organização, a gente precisa do gabarito. Tá. Sem isso aqui, ela não vai ficar igual.
Então a gente precisa mesmo do gabarito. Que de repente a pessoa consegue até fazer em casa ali com um papelão, né? Sim, mais durinho, sim, ela recorta, claro. consegue fazer em casa. É só ela ter uma base, porque se você tiver essa base, o resto fica fácil. É isso aí. E aí a gente vem, coloca aqui bem aqui no meio, né? Essa peça, que é o body, sem manga. Deixa eu tirar sua água daqui, ó, pra gente conseguir Claro. visualizar melhor. Ó, vamos lá. Gente, coloca aqui o gabarito no meio. E se não tiver gabarito, não tem problema. Tá. Eu posso até fazer demonstração sem o gabarito. Vai funcionar do mesmo jeito pra mamãe que fala assim, ah, é difícil, eu não consigo, né? Então a Mas gente vamos pode ensinar usar... com gabarito. Vamos. A gente traz aqui Olha lá. a pecinha até o meio, tá? Um lado até o meio. Aí você traz essa outro lado até o meio de novo. Pensando sempre, pessoal, que na organização você precisa ter uma base. E a minha base é aqui, os meus dedos. Tá. Eu penso sempre assim. Chegou aqui, eu vou segurar para não desmanchar. Pego Aí vem essa com a outra peça do calça, conjunto. vou pegar esse daqui que é do conjuntinho. Faço a dobra dele aqui mesmo. E trago para cá. Então, ele vai ser a base. Trago o pezinho aqui, sempre usando os dedos. A gente usa sempre os dedos, pessoal. E traz aqui. E depois, mais uma vez. E Fica a gente bem tem o dobradinho. conjuntinho. E aqui a gente E aí faz... já vai caber aqui na colmeia. Isso, tira uma Posso tirar peça. uma? Pode. Gente E do céu. a gente vem É cada aqui, cor ó. roupinha. Olha essa calça, pelo amor de Deus. Posso ver? Pode. Olha que coisa mais lindinha da mamãe. É Olha, muito que lindo, né, lindo. gente? Oh, meu Deus. E aí fica assim, pessoal, olha isso. Fica ótimo, fica perfeito, né? Perfeito. Fica bem organizado. Agora, fala uma coisa Fica. pra mim. Você faz isso com todas as peças. Você disse que separa RN e P. Sim. Você etiqueta essas roupinhas aqui? Como é que funciona a Gente. etiquetagem? Ó, essa é a rotuladora, que é a etiquetadora. E eu trago aqui já prontinho, porque normalmente quando eu vou organizar, eu já levo mesmo assim. Para não perder tempo, para ter tudo ali fácil. Então a gente também pensa na gente. Tipo, o conforto, né, para a família, a gente tá levando o conforto para a mamãe, pro bebê, mas a gente já leva tudo assim, ó. A maioria das vezes a gente já leva Com pronta. etiquetinha E e aí aí a você gente- coloca no organizador. Isso, aí a gente tira aqui, vamos pensar que aqui tem body RN, que realmente é o que tem aqui mesmo, né? Que eu já pensei nisso. E aí você traz aqui, ó. Você coloca aqui na frente. Porque às vezes não é a mamãe que vai mexer aqui. Às vezes é a babá, o papai, a vovó ou alguém, né, que ajuda ali Mas no dia ainda a que dia da seja a mamãe. mãe, às vezes nossa cabeça tá com tanta coisa que a gente já nem lembra mais o que colocou ali naquele lugar. Então a etiqueta é perfeita. É perfeita. Pra ajudar na memória, não é? Até porque depois que essas peças estão aqui, fica muito difícil você saber mesmo o que tem. Não é? Os tamanhos. Muitas os vezes você vai ter que tamanhos. abrir. E são roupinhas que a gente usa uma vez na vida. 2 vezes. Não é verdade? Porque a Perde criança muito cresce rápido. tão rápido. Quando você vê, já era, não usou mais a roupa. Usou uma vez, às vezes nem usou aquela roupa. Não é? É verdade. Então, essa etiqueta ela é realmente de grande valia, né, nesse processo. De grande valia nesse processo. Porque às vezes o bebê, a mamãe não gosta de comprar muita roupa pequenas, né? Porque O Amaral, nosso rápido. sonoplasta, colocando a música. Amaral, não faz isso não, que eu durmo, Amaral. Que linda, de bebê, né, Não gente? é gostoso? É pro bebê dormir, né? O bebê cheirinho aqui precisa já tá uma disso. coisa, gente. Tá um cheirinho de bebê, que essas roupas estão todas com um cheirinho de bebê. Aham. Mas agora, o som, né? Meu Deus do céu, isso daqui tá um berçário. Só falta o bebê. Chorando, já está chorando o bebê. Então é isso, Maria Clara. Se você tem um organizador e consegue organizar, fica tudo mais fácil. Porque assim, pessoal, aqui vai o body. Ah, Fran, eu não quero colocar o conjuntinho. Eu prefiro deixar só body. Tá tudo Peças bem. separadas. Peças separadas. Aí você vem aqui com body e aí você pega uma outra colmeia e coloca só
as peças de baixo, que é as calcinhas, sabe? Olha isso, gente. Olha que coisa mais Fica linda, muito bom gente. e a pessoa consegue visualizar tudo que ela tem. Então fica muito fácil. O processo é necessário mesmo. É Elô, né? Elô. Elô é o nome da bebê Elô. que terá todas essas roupinhas? Todas essas roupinhas. Olha, Elô já tem um guarda-roupa maravilhoso, né? Gente, Eu amei olha roupinhas de isso. Elô. Olha que coisa mais A linda. princesinha Elô tá pra chegar, gente. Fran, a gente ainda tá na segunda gaveta É. dessa cômoda, certo? É. Vai fazendo o mesmo com todas as roupinhas ali até o final, mas tem algumas peças que vão no armário. Sim, mas é importante falar, Maria Clara, que não é só os body que vai nessa gaveta. Ainda tem mais coisas. Tem mais coisas. Tem os macacões, né? Ah, que é eles verdade. estão aqui. Deixa eu pegar um aqui para mostrar, que eu acho que não tem nenhum aqui em cima. Então, a gente precisa definir. Gente, tem bastante aqui. Esse Tem aqui. as meinhas, tem as gente. luvinhas, Aí tem você as tem que touquinhas. pensar, né, em Olha. colocar, né, esse aqui é de outro príncipe, né? Esse é de minha menino. amiga, de menino esse, até porque a gente organiza não é só de menina, é que na minha família só tem menina e quem vai chegando é menina mesmo, então só tem menina. Mas aí você coloca o macacão, manga longa, manga curta, mas pensando também na estação, né? Se tá frio, você vai pôr roupa, né, que tenha a manguinha, que seja mais quentinha. Se tá no tempo quente, você vai pegar aquelas peças mais leves. E aí você Então, separa por categorias e também coloca etiqueta, é isso? coloca a etiqueta, a gente separa por categoria, por cores Por cores. também, para ficar um visual bem lindo aí para mamãe. Pra ficar bem harmônico Bem ali, né? Na hora que você abrir a gaveta, tá aquela coisa linda, bem é organizada. maravilhoso. E a É gente maravilhoso. falava aqui como organização nos traz paz, né, gente? Quando a gente vê, assim, vive num ambiente bagunçado, parece que nossa vida tá bagunçada como um todo, né? Pelo contrário, quando a gente está num ambiente organizado, limpinho, parece que a nossa vida está organizada mesmo. A gente fica em paz, né, Fran? Em paz, gente. Eu tenho várias histórias sobre isso, mas hoje não é o momento, mas outro dia eu conto. Então, a gente precisa mesmo ter a organização na nossa vida. Não é só com o quarto baby, mas assim, na nossa vida. Imagina a Maria Clara, né, que está aí, né, fazendo um exercício e ela encontra as peças dela ali tudo à mão. Não é fácil, né? É não, fácil, Maria Clara? facilita a vida, Facilita né? a vida. Mas é isso, a Facilita a primeira nossa vida, gaveta. otimiza nosso tempo, não é? Isso, nossa, nem Nossa, a fala. gente ganha tempo com a organização. Qualidade de vida, menos estresse. Exatamente. Menos perca de tempo. Porque enquanto você está procurando uma peça, você está perdendo tempo, gente, procurando. Imagina, a mamãe lá doida, o bebê doido para, né, mamar, né? Comer e a mamãe lá procurando uma peça. Então Nem a gente dá deixa tempo, tudo. nem Não dá dá tempo. tempo. Não dá tempo. A gente Então faz é isso. como? Aquilo lá que eu te falei. O bebê não colhe, faz tudo com uma mão só. Aprende a lavar a louça com uma mão só, faz tudo com uma mão só. Tudo com uma mão só. É, tudo com uma mão só. Ô, Fran, e esses itens aqui que eu tô vendo de cama, né? Lençolzinho, Isso. cobertorzinho. Aqui eu não sei o que tem. A gente pode olhar, mas deve ser roupinha também, porque eu trouxe bastante roupinha. Esses itens, a gente normalmente ele tem um armário, né? Ou guarda-roupa, ou closet, ou um armário pequeno, mas que a gente tenha um espaço para colocar esses itens que é necessário ficar à mão da mamãe. A gente pensa na toalha de banho que tem aqui, a gente pensa no cobertor, a gente pensa na mantinha. Então, a gente pensa em todos esses itens para ficar à mostra e na altura da mamãe. Porque, imagina, a mamãe acabou de ter o bebê, então ela não vai conseguir se agachar, levantar. Então, a gente deixa sempre ali na base, na visão dela. Isso no armário ali. Isso no armário. Tá. E aí a gente coloca tudo dobrado, tudo categorizado e a mamãe consegue encontrar, né? Ela Também não vai- nas caixinhas organizadoras, que é uma beleza, né? Isso mesmo. A Com gente usa- etiqueta. Com etiqueta. Porque senão depois não encontra também, né? Ô, Fran, mas eu vi que você trouxe aqui também os cabides, que são uma fofurinha também. Olha o tamanho do cabide, gente. Vocês estão vendo aí na Eu não tô frente. aguentando, eu não tô aguentando tanta ó, fofura. Tem vestido, tem conjunto. Olha, aqui, eu tá não pendurado, tinha você não visto, tinha visto, né? não. Então tem todos Olha que esses coisinha mais itens. lindinha. E a gente traz as peças de pendurar. Porque o bebê também tem um cabideiro, né? Então, ele Sim. precisa pendurar. O porquê que eu trouxe o cabide de veludo e o cabide que está aqui, que é plástico? Porque o cabide de veludo, ele não escorrega. Imagina, a peça
bem pequena. Imagina se não for aqui, ele vai cair. Se fosse no outro, ele já tinha escorregado. Então, a gente tem as peças, né, chaves que a gente vai pendurar. Olha que ideia, Né? hein, gente? Mas, ó, não tinha parado para pensar nisso não, mas é verdade. É verdade. Tem esse aqui, que a gente tem aqui embaixo, né, que ele escorrega. E o de veludo não escorrega. Isso pensando em todas as peças de roupa. Qualquer roupa que você colocar aqui, ele não vai escorregar. Porque Fran, é veludo. falamos já aqui da organização de um quartinho de um bebê de 0 a 3 meses. Isso. E aí você falou que começa a mudar a partir dos 3 meses, aí até 1 ano e 8, mais ou menos, né? O que muda, Fran? As peças de roupa. E aí a gente faz a troca. Aí o que acontece? Muitas vezes os meus clientes, eles me chamam para fazer uma manutenção. E a manutenção é o quê, Fran? É tirar todos esses itens que não servem mais para o bebê e colocar aquelas peças que a gente não tinha falado antes, que ficam numa gaveta ali, mais na parte de baixo, que é os itens maiores, tamanho M e G. Aí a gente vai lá fazer a manutenção e faz essa troca, gente. A gente tira todas essas pequenas e coloca o que vai usar no momento. E aí a gente faz o quê com essas peças que não servem mais? Ou a mamãe leva para doação, ou a mamãe quer guardar, tipo, de lembranças. Aí a gente pega uma caixa, igual essa daqui, com tampa, coloca as peças de roupa ali e identifica lembranças, mas lembrando que identificar não é só colocar roupa de bebê, não. Tem que identificar o que está aqui dentro. Porque daí quando ela for procurar, do saquinho, ela encontra. né? Isso. Aí a gente faz essa troca, coloca os maiores e depois deixa os pequenininhos para doação ou guardar para o próximo bebê. Ô, Fran, chegaram algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, me mandaram aqui no meu celular. A Diana pergunta o seguinte: como criar um sistema de organização que seja fácil para o meu filho entender a manter? Ih, mamãe. O nome dela é Eliana, né? É Diana? Diana. Isso. Diana, é muito fácil. Eu falo isso porque eu tenho a minha netinha e ela só tem 5 anos e ela já consegue colocar a peça dela lá na colmeia. É só você tirar assim um tempinho para ficar com ele, explicar que não precisa fazer a dobra perfeita, mas que aquela peça, ela saiu dali, ela tem uma moradia, ela tem que voltar para cá. Então avisa Ela tem uma você, moradia, ela hein? tem uma moradia igual a gente tem, né? E aí, para conseguir manter, é só você ter hábito, né? Se você tiver esse hábito de falar assim para ele: olha, filho, vamos dobrar aqui com a mamãe sentada no sofá assistindo TV, desenho, enfim. Eu vou ensinar como faz. Leva a comer, porque isso aqui Passa a ser gente até leva divertido, né? para qualquer lugar. E aí arruma aí e depois leva pra gaveta. E depois leva para gaveta. Ô, Fran, por exemplo, assim, se a criança já tem muito brinquedo, né? Passou dessa idade aí 1 aninho, vixe, já tem um monte de brinquedo em casa. E aí a gente que é mãe fica doida sem saber onde guardar tanto brinquedo, não é verdade? Para separar tudo direitinho, é legal ter caixas coloridas para colocar um tipo de brinquedo em cada caixa? E a criança também memorizar isso? Pensando nessa possibilidade, a gente tem packer, né, que já é transparente, tem zíper, que eu não trouxe hoje. Legal. Mas a gente pode usar também as caixas, mas que seja transparente. Para conseguir enxergar tudo que está ali dentro. Tudo que está ali dentro. Entendi. Porque aí ele vai ver o que ele quer, o brinquedo que ele quer, e ele escolhe. Se for numa assim, colorida, tipo essa, fica mais difícil para ele visualizar. Mas quando é transparente, fica fácil. A mamãe não precisa nem ir lá, que ele vai lá e pega. Aí, E tem as menores também, porque tem aqueles Lego, né? Menorzinho, a gente consegue separar em caixas também. É isso aí. A gente tem um minutinho, Fran, mas eu vou fazer mais uma perguntinha que chegou aqui, tá? Claro. Pergunta da Letícia. Obrigada, Letícia, pela participação. Ela diz o seguinte: que tipo de rotina semanal de organização posso criar para manter os quartos das crianças mais arrumados? Olha, faz uma lista de tudo que você acha que está desorganizado e com essa lista você vai conseguir manter. É a primeira gaveta? Então pensa assim: hoje eu vou organizar só a primeira gaveta. Aí você organiza toda aquela gaveta e no segundo dia você vai perceber se está bagunçado, você vai ali de novo e refaz aquele serviço, porque assim, a organização tem disso. Você organiza hoje e amanhã bagunça. Para manter
eu acredito que para você e para ele, para a semana, né, já que ela quer que fique uma semana organizada e para ficar mais fácil, usa os organizadores. Os organizadores certo, né? Não qualquer organizador, porque depende muito do que você vai colocar nesse organizador. Se é roupa, colmeia, tanto tem essas daqui, que elas são de plástico, né? Como a gente tem também a acrílico e tem as caixinhas. Então, a mamãe vai escolher o organizador que vai se adaptar melhor a essa rotina dela. É isso aí, para poder fazer essa checagem semanal e reorganizar aquilo que bagunçou. Que sempre bagunça, não tem jeito não, né, Fran? Sim, sim. Gente, eu vou deixar aqui os contatos da Fran para que você conheça mais do trabalho dela, né? De todo esse trabalho de organização de casas, que é muito bacana e que a gente precisa demais, na verdade. Olha só, o Instagram são 3 que eu vou passar aqui para vocês. Fran Organiza para você. Fran Organiza para VC, né? Assim que está lá. Isso. Também tem o Insta, @GabiOliveira, CEO, Gabi Oliveira, CEO. E tem um Instagram também da empresa, né? Que é o @Rara Organizadores. Isso. Rara, com H, Organizadores. Fran, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, amei te conhecer. Deus abençoe mais e mais. Sucesso para você, tá? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. E agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos ainda falando de maternidade, mas é um bate-papo mais sério. Vamos falar aí sobre a exaustão das mamães, a culpa que a gente carrega. Como é que a gente se livra disso, hein? Vamos aprender juntas já depois do intervalo. Não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando agora. A gente está num bate-papo super bacana hoje aqui no nosso programa, falando de maternidade. Já aprendemos a organizar um quartinho de bebê. E agora a gente segue falando de uma coisa que incomoda muita mamãe por aí, viu, gente? Vamos falar sobre a exaustão materna. Sobre as culpas que a gente coloca, né, na gente mesma depois que a gente tem um filho. Como é que a gente lida, né, entre os cuidados com o outro e os cuidados com a gente mesma, né, mamãe? Bora falar sobre esse assunto? Tem alguma dúvida? Quer contar algum relato? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe. Quem está aqui para esclarecer nossas dúvidas e bater um papo gostoso com a gente sobre isso é a psicóloga Kátia Maria Dantas. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite de estar aqui para falar de um tema tão atual, né, que traz bastante sofrimento psíquico para as mamães. É isso aí. Acho que principalmente, né, depois que nós passamos a trabalhar fora, não é isso, Kátia? Exatamente. Quando a mulher ingressa no mercado de trabalho, ela acaba atribuindo outras responsabilidades para ela. E quando a gente pensa na maternidade, né, é algo que é culturalmente trazido para a mulher, como ela tem que ter sempre um instinto materno, né, aquela coisa do cuidado que é meio que imediato. E nós sabemos que isso nem sempre acontece desta maneira, né? A maternidade, ela não é algo muito subjetivo, ela não é algo instintual, como determina, né, algumas culturas. Porque se fosse assim, todas as mães sentiriam a mesma sensação, e na verdade não é assim. Então, estas diversas tarefas que são atribuídas a nós mulheres, né, ainda mais na atualidade, acaba trazendo um excesso, né, do pensar, do agir, do sentir, do se comportar. E isso, quando a mulher ela começa a não ter esta visão clara de si mesma e desses multipapéis que ela exerce, isso vai sobrecarregá-la. E aí vai vir a exaustão, vai vir o que nós chamamos do burnout materno, né? Essa sensação de extrema exaustão física, mental e emocional. Então, quando nós falamos da maternagem, na maternidade, ela
traz a ideia hoje que a mulher ela pode sim reconhecer os seus limites, que ela pode sim pedir ajuda quando necessário, né? Ter uma maior rede de apoio, isso vai favorecer até para que ela possa viver momento a momento. Né? Pensando agora na questão da organização do quartinho, que o tempo de gestar esse ser, essa criança, que ela possa estar vivenciando esse momento e muitas vezes já vem a ansiedade. Como que será, né, a vinda dessa criança, como que vai ser o parto? Então já começam esses pensamentos extremamente acelerados, né, e que vão levando sempre para um futuro. E fazendo com que ela, às vezes, deixe de vivenciar aquele momento que é tão especial e tão único. Kátia, eu acho que as nossas preocupações, as nossas culpas já começam na gestação. Sim. Eu falo por mim, tá? Eu morria de medo de comer alguma coisa que de alguma forma afetasse o meu bebê. Eu morria de medo de usar salto e cair e, de repente, afetar o meu bebê de alguma forma. Então, as minhas culpas, elas já começaram ali na gestação. Acontece isso com as mamães, né? Desde toda essa ansiedade até esse sentimento de culpa. Sim, porque a culpa, ela vem da ideia do errar. Né? Será que o que eu estou fazendo é algo certo? Será que o que eu vou fazer vai prejudicar? E aí começa a ideia do perfeccionismo. Né? A ideia de que eu não posso errar, eu não posso falhar nunca. E esta ideia é uma crença, né? E essa crença, ela é disfuncional. E ela traz uma tensão muito grande. Uma questão que aumenta também isso é as múltiplas informações que nós temos na mídia, que se contradizem o tempo todo, e aí a mãe começa, o que eu faço? Será que eu faço isso? Né? Usar o salto eu vou cair? Será que se eu comer algum tipo de comida eu vou passar mal? Né? Se eu tenho que ter agora a dieta para não engordar muito? Porque antes as mulheres, mesmo que houvesse a preocupação, né, da diabetes gestacional, enfim, todos os cuidados, antes falavam assim, tinha a crença assim, agora você está comendo por 2. Isso. Então, a mulher estava livre para comer. E os obstetras, não, você não pode comer tanto assim, não pode engordar tanto assim. Mas foi se construindo essa ideia, não, tem que comer por 2. E hoje já não. Então, hoje já tem cuidado com a alimentação, atividade física, né, durante a gestação. É pensar que este momento da gestação é um momento muito único. Né, e as dúvidas precisam ser sanadas com os profissionais que estão ali assessorando a mãe. Hoje tem as nutricionistas que se falam numa nutrição para a gestação, né? Tem os obstetras, tem psicólogos, então tem personagens que acabam fazendo todo um trabalho multiprofissional para acompanhar a vida desta mulher que está fazendo a gestação de uma criança. E isso é importante. Óbvio que nem sempre todos esses aparatos são acessíveis a todas as mulheres, nós sabemos disso. Sim. Mas que nós possamos, né, levar cada vez mais informações sérias, fidedignas, para que as mulheres que acompanham através das redes, né, elas possam ter um encaminhamento, uma orientação séria, né, para que elas possam, então, estar se acercando de boas informações e, assim, diminuindo essa tensão do que fazer. E sempre procurando estar em contato, né, com o seu obstetra, tirando essas informações, para que ela, então, possa se sentir mais segura. A culpa também vem da insegurança. Sim, com certeza. Né? Kátia, vem da insegurança, vem da nossa cabeça, muitas vezes, né? Mas eu acho que, eu não sei se eu estou enganada, mas é minha visão. Eu acho que a sociedade ainda cobra mais as mães. Muito. Eu sinto isso, por exemplo, num pediatra que aponta o dedo para a mãe e fala assim, então mãe, a criança tá assim porque você não fez tal coisa. Não aponta o dedo para o pai, não. Aponta o dedo para a mãe. Na escola, muitas vezes, aquele professor, né, que chega e fala assim, olha, seu filho tá com tal situação porque você permite muito ou deixou de fazer tal coisa, né? Então, eu sinto que essa cobrança, ela ainda
é muito maior Sim, para as para mulheres. as mães do que para os pais. Eu estou enganada? Não tá não, é verdade. A cobrança social, ela implica realmente essa tensão. E a mulher, ela acaba se cobrando mais. E muitas vezes ela não delega também funções, responsabilidades para o seu parceiro. Sim. Ou o parceiro, ele não é tão parceiro assim e ele delega demais, né? Ou delarga muitas responsabilidades. Delarga, gostei dessa Para palavra. as mulheres, mas como eu havia dito, culturalmente, né, as mulheres, elas são chamadas a essas responsabilidades. E muitas vezes, algumas elas têm esse papel de poder. Percebe que muitas vezes o pai está cuidando, fala assim, olha, ela não para comigo, ela só para com você. Uhum. Olha, eu não sei dar o banho como você dá. Então, esse lugar também enaltece. E isso traz também um peso muito grande. E a sociedade, por outro lado, sim. A escola vai chamar quem? Vamos chamar os pais. Mas quem são esses pais? A mãe. É sempre primeiro a mãe. Né? Consulta, né? Normalmente quem leva é a mãe. Hoje em dia, os pais eles estão também fazendo também esse caminhar, né? E estão mais ativos. Mas ainda assim, ainda tem a sobrecarga sobre a mãe. Pensando nas mães solos, né? Nos casais homoafetivos, que também trazem também esse peso. Nós estávamos até conversando um pouco antes sobre essa questão da afetividade, né? Que é visto muito só pela mulher, e na verdade não necessariamente, porque o afeto ela pode ser tanto do homem quanto da mulher, porque tem uma questão da oxitocina, que é o hormônio do afeto, do amor. Então isso, quando tem esse contato, né? Porque a mulher é muito mais, porque quando ela amamenta, ela tem esse contato com o corpo da criança, o olhar. Já começa na gestação mesmo, né? Na gestação, o toque, né? A trocar a fralda. E mesmo que seja a amamentação via mamadeira, mas tem esse contato do cuidado, do segurar. Então, isso acaba enaltecendo, né? A liberação da oxitocina, o que vai fazer com que esta afetividade ela fique maior. E aí vem esta liberação de oxitocina, que faz com que a mãe se sinta muito mais ali presente, né? Tem a sociedade que diz, olha, você tem que ser uma boa mãe, ser uma mãe suficientemente boa. Você tem que ser uma profissional muito boa. Você tem que ser a melhor dona de casa. Você tem que ser a melhor mulher. Então, é exigido muito de nós a melhor performance em tudo. Né? Seja ela tanto no trabalho, na casa, cuidando dos filhos. Então, e ainda tem que fazer atividade física. Exatamente, exatamente. Não posso deixar de lado. Exatamente. Então, o Dia da Mulher, ela teria que ter 48 horas. Exatamente. Eu penso nisso várias vezes. Eu precisava desse dia aí, de 48. Isso é quando nós não temos essa consciência de quem nós somos. E aí eu trago que nós temos que desenvolver algo que eu chamo de autocompaixão. Gente, daqui a pouco, depois do intervalo, a Kátia vai ensinar pra gente como é que a gente faz essa autocompaixão, como é que a gente desenvolve e quando que é o momento que se torna preocupante, né, dessa exaustão materna, que a gente precisa, assim, buscar ajuda, viu, gente? Já, depois do intervalo, não sai daí, não. Estamos de volta com o nosso programa, ainda falando sobre maternidade e autocobrança. Tem alguma dúvida sobre o tema? Já manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Quem está aqui com a gente falando sobre esse assunto é a psicóloga Kátia Maria Dantas. Mais uma vez, bem-vinda, Kátia. Obrigada. Agora a gente segue falando sobre esse assunto, mas antes nós temos alguns vídeos para colocar na tela ainda sobre esse tema, que é para a gente refletir. Primeiro vídeo no ar, por favor. Como foi esse trabalho? Foi ótimo. Sim. Tava um dia muito lindo. Foi legal. São 11 de 26. O que mais você fez hoje? Mãe, que tal
tinha saudade para você. Eu tava com muita saudade de você. Eu também. Sim, eu também. Oh, meu Deus, coisa mais gostosa da vida, né? Chegar em casa, receber esse abraço, esse carinho, né? Do nosso baby, do nosso bebê. Mas a frasezinha, mãe, tive muita saudade de você, isso daí já aperta o nosso coração e nos faz nos sentir culpadas, não é isso, Kátia? Verdade. Nesse vídeo, né, demonstra que ela está ali acolhendo, né, o filho, a criança. O pai trouxe, né, alguém trouxe ela, é como se estivesse ali colocando ela para a criança para dormir. E a criança começa a dizer que está com saudade, né? E aí a mãe começa a se sentir culpada, né? A tal culpa materna. E aí como lidar com essa culpa, né? Ela primeiro entender as razões pelas quais ela está se ausentando. Quando ela tem isso muito claro para ela, sabendo que a ausência dela é porque ela está trabalhando, até porque o valor a remuneração dela vai fazer parte ali até para dar uma condição melhor para a criança. Ou até né? pelo sustento Até mesmo, pelo sustento. né? Às vezes não é nem uma condição melhor, mas uma necessidade ali de Exato. comida mesmo, né? Exato. Então isso ela tem que estar o tempo todo trazendo isso para ela, que ela está fazendo o melhor para ela e para a criança. Que essa ausência, ela é sentida de fato, mas que esse tempo junto tem que ser de qualidade. Que ela possa, então, quando está com o filho, trazer, demonstrar esse afeto, com brincadeiras, com gestos de carinho, né? Perguntando também como que foi o dia da criança. Como a gente viu essa ali, né? interação, exatamente, essa interação. A culpa ela pode ser atenuada. Deixar de existir, eu acredito que não é possível. Porque a mãe vai estar sempre trazendo isso. Eu poderia estar ali fazendo algo melhor, eu poderia estar com a criança, né? Estar ali com momentos mais com ela. Eu acredito que ela saber dosar, né, o momento que ela pode deixar as atividades, os afazeres, para estar ali estando com a criança. E estar com o filho no mesmo ambiente, isso não é sinal de presença. Então, às vezes, estar ali parada uma hora, brincando mesmo com a criança, dando carinho, afeto, isso com certeza diminui. E aí ela também conversando com a criança. Quando ela sentir saudade, lembra quando à noite nós vamos estar juntas, nós vamos brincar. Então, montar essa rotina com a criança é importante. Isso tende a diminuir a sensação de culpa. Porque ela sabe que ela está fazendo o melhor dela, ela está fazendo o que é possível para ela e para a família dela. Colocar na cabeça que um dia essa criança vai entender que era isso, que a mãe fazia o melhor pela família. Sim. Não é? A criança ali naquele momento talvez não tenha essa estrutura psíquica e cognitiva de entender, mas a mãe sim. E ela tendo também esse suporte, essa rede de apoio, que ele demonstrou, acho que era o companheiro trazendo a criança. Então, quando ela divide essa responsabilidade com esse companheiro, ela sabe que na ausência dela, a criança vai estar amparada, né, pelo companheiro. Sim. Isso tende a diminuir também Até essa porque sensação. precisamos dividir realmente essa carga, né, minha gente? Sim, criar... Não dá pra gente carregar tudo sozinha, né, Kátia? Não, imagina, isso é impensável. Construir essa rede de apoio é muito importante. Para que ela se sinta confortável e segura. Exatamente. E saber quando ela estiver trabalhando, o filho dela, né, a criança vai estar em segurança. É isso aí. Vamos assistir a mais um vídeo Vamos. mostrando aí o quanto, né, nós carregamos um peso a partir do momento que assumimos a maternidade. Segundo vídeo na tela. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard.
cansadas do quê? Do peso da maternidade. É isso que o vídeo falava, né? A gente não quer deixar de ser mãe, né? A gente ama ser mãe, mas o peso da maternidade, às vezes, vem aqui, ó, não deixa a gente voltar aqui, endireitar a coluna, não é, Kátia? É verdade. Essa romantização da maternidade, né, faz com que olhamos, né, recortes às vezes das redes sociais, de mães muito felizes, né, de famílias muito felizes e que a mãe está sempre dando conta de tudo. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, é como você mesmo disse. Né? Nós não temos que dar conta de tudo, e não temos mesmo, nós temos que saber os nossos limites. Mas sabemos também, quando a mulher assume esse papel de mãe, muitas vezes ela vai abdicar de coisas, né, de vontades, de desejos, em prol daquela criança. Se ela sabe que aquilo ela é transitório, não é algo que vai ser eternizado, mas é uma transição. Há momentos em que ela vai precisar dedicar um pouco mais de tempo para a criança, né? E isso, muitas vezes, pode levar a algumas frustrações, porque tem coisas que ela gostaria de estar fazendo, de repente ela gostaria de compartilhar esse momento com alguém com quem ela não tem, como as mães solos, e isso faz com que ela se sinta sozinha, se sinta isolada socialmente. Então, este peso da maternidade, ele é real. Ele é real e ele é sentido por muitas e muitas mulheres. Você falou que a gente precisa trabalhar autocompaixão, né? Como é que a gente faz isso? Autocompaixão é desenvolver esse olhar gentil para consigo mesma, sem autocrítica, sem autocobrança, porque a autocobrança é a ideia de um perfeccionismo, de uma meta inalcançável. Então, é saber que vai ter momentos, sim, que vai ficar irritada com a situação e não com o bebê, vai ficar cansada, vai ter as privações de sono, e isso vai sim fazer com que se sinta exausta. E muitas vezes, eu tive pacientes que disseram que muitas vezes ela estava ali, o bebê estava chorando e ela não tinha forças para levantar para ir pegar o bebê, porque ela estava tão exausta por não ter dormido a noite anterior, sabe? Por estar exigindo dela a amamentação, a questão do aleitamento, que no começo dói demais. Então, ela se via ali sozinha, porque o marido estava trabalhando, não tinha ninguém ali para dar aquele suporte, e ela não tinha uma ação para fazer, para ir lá pegar a criança. E ela falou assim que quando foi ver, a criança estava ali chorando já por mais de 1 hora. Foi quando ela teve assim ela falou que foi um despertar, que ela foi lá pegar a criança. Mas enquanto isso ela estava, o que eu faço, né? Como que, né? Isso é um sinal. Ela ficou paralisada. Paralisada. Olha. Isso é um sinal sério, né, do que nós chamamos do burnout materno, que é essa exaustão mesmo, né? Essa é a hora de procurar ajuda. Procurar ajuda. Tanto com o obstetra que está acompanhando, né? O obstetra que acompanhou o parto, até mesmo um profissional da área da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, para que ela possa, então, começar com intervenções para que ela, então, diminua, porque isso é um passo para que a gente possa pensar numa depressão pós-parto. E é importante a gente usar aqui esse espaço, né, Kátia, para falar do quanto a gente precisa de ajuda quando nos tornamos mães. Sim, sim. Né? Da ajuda dos familiares, né? Principalmente do companheiro, né? Exato. E a gente tem mais um vídeo para colocar na tela que mostra esse apoio do companheiro, que não tinha muito o que fazer ali, aparentemente, né? Mas ele falou, não, preciso ajudar de alguma forma. E ajudou, vamos ver. Olha lá, a gente tem a imagem, né, da mãe acalmando o bebê à noite, né? E o pai ali sem saber o que fazer, cobre ali a esposa, né? Fica ali sem saber como ajudar e aí ele encontra uma maneira de ajudar. Pelo menos um apoio para que ela possa se encostar. É a atitude, né, que a gente espera. Exatamente. Ali ele demonstrou, né? Eu tô aqui, eu sou seu companheiro. Não posso fazer muita coisa, mas pelo menos vou te ajudar de alguma forma. Em outros poderiam, de repente, até poderia pegar a criança, né, para que ela pudesse descansar e ela, né, às vezes inverter ali os papéis,
Mas ali o que ele fez foi o que ele encontrou. Você vê que ele traz, olha lá, ele tenta dar conforto para ela. Ele coloca algo nas costas dela, cobre as pernas dela e vai lá dizer assim, olha, eu estou aqui te ajudando a sustentar esse momento difícil. E é isso que muitas mulheres precisam, né? Desse conforto. Exatamente, Desse porque muitos apoio. homens acabam falando assim, ah, não posso fazer muita coisa, porque ele precisa mamar, então ele precisa de você, mãe, não é? Então eu não posso fazer nada, quem tem que ir lá cuidar do bebê é você, não é? Às vezes é uma situação realmente dessa, pode até ter sido ali naquela situação, o bebê estava ali mamando a todo momento, então o pai não podia fazer nada, mas ele fez alguma coisa para ajudar essa mãe. Exato, exato. E isso tem que ser compartilhado. Porque muitas vezes o bebê ali chora, mas antes do mamar, ele até precisa ser trocado. Então, lá com as orientações da organização, o pai pode ir lá, trocar o bebê, né? E depois levar para a mãe dar o mamar para a criança. Então, isso também já ajuda bastante, porque divide as responsabilidades. Isso não fica somente aos cuidados da mulher. É importante que ela também deixe com que o marido possa participar, porque também tem mães que fica aquela leoa, né? Não deixa ninguém chegar próximo. Então, muitas vezes os pais até querem ter, né, essa participação, mas aí ela começa, não, mas não é assim que é para fazer, tem que fazer do jeito que ela considera que é certo. E aí ela também tem que ter essa aceitação, né, da ajuda do outro. Então, nós temos várias situações, né, que nós podemos aqui ficar horas conversando sobre isso. O tanto quanto a mulher também está nesse lugar e não permite que o companheiro também se aproxime e auxilie. E aí, tantas tentativas que ele vai fazer, ela também não permite, então ele desiste. Né? E temos também outro lado, da mulher que pede que o companheiro seja mais ativo, participativo, e ele acredita que não, que ele só porque ele está ali, ele é o provedor, ele que está trabalhando, então ele já faz o papel dele, ele não tem que participar dessa vida doméstica ou da maternidade ali, desse momento. Ô, Kátia, eu queria saber a diferença do burnout materno e da depressão pós-parto. O burnout materno, ele é um estado de esgotamento, né, de um cansaço físico, mental e físico, e que ele pode se estender, né, pelo período de alguns meses, e ele pode, depois, quando a mulher ela começa a delegar algumas tarefas, isso pode diminuir. Quando ela passa a ter um autocuidado, ela passa a ter momentos do dia para ela, então isso começa a cessar. Agora, a depressão pós-parto não, já é um distanciamento da criança, ela tem o pragmatismo prejudicado, ou seja, a vontade de fazer as coisas para a criança, ela deixa de ter vontade de viver. Então é algo muito mais profundo. Ela não sai da cama, ela não tem vontade de comer. Então aí nós pensamos já nos sintomas já da depressão, que pode ser tanto de uma melancolia, né, ou um estado mais deprimido, um estado mais rebaixado do humor. Ambos os casos, mesmo do burnout, que o burnout pode vir a se tornar uma depressão pós-parto, precisa sim de uma consulta com o médico, com o psiquiatra, para que ele possa entrar com as medicações, né, necessárias. Mesmo quando a mulher está amamentando? Mesmo quando a mulher amamenta. Então, tem medicações que são passíveis de serem administradas, né, e seguras, e contrapartida também com o psicólogo, para que ela possa também começar a trazer qual é a relação que ela tem ela teve com essa gestação e com essa criança. Tá certo, gente. Já vou deixar aqui o Instagram da Kátia, que é o psicatiadantas, @psicatiadantas, para que você possa conhecê-la melhor, saber mais sobre o trabalho dela. Eu vi que você falou lá nas redes, a gente acaba respondendo alguma perguntinha, sim, né? Sim. A gente até teve algumas perguntas que chegaram, mas a gente estava aqui num bate-papo, que eu queria saber tanta coisa que acabei não fazendo essas perguntas, mas envia suas perguntas lá no @psicatiadantas, que ela responde. Responde, Kátia? Respondo. Kátia, eu vou pedir para você encerrar deixando uma mensagem para o nosso telespectador, ou melhor, para as nossas telespectadoras, né? Que estão acompanhando aqui esse tema tão importante, para que a gente passe a sentir menos culpa na vida, colega. Claro. Ajuda. Bom, como mãe, também sou mãe,
Eu acredito que a maternidade é algo tão essencial e bonito na vida da mulher. Mas é importante que você possa saber o seu limite, saber o momento de se cuidar, que esse momento de autocuidado é uma fase e é um olhar muito especial para você. Você estando bem, você vai com certeza poder estar melhor para o seu filho, para a tua família, para todos aqueles que te cercam. Então pense assim, eu preciso estar bem para que eu possa expandir esse afeto, e o cuidado com os demais. Então olhe para você, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. É isso aí, linda mensagem. Obrigada, viu? Prazer te conhecer. Até uma próxima. Até. E assim nós encerramos nosso programa de hoje com essa linda mensagem da Kátia Dantas. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente.